Existe uma pergunta que eu carrego comigo desde criança. Uma pergunta que não me larga, que aparece nas madrugadas, quando o teto do quarto se transforma num mapa do que não consigo entender. A pergunta não é sobre Deus, não é sobre política, não é sobre o sentido da vida no sentido filosófico clássico. A pergunta é mais simples e, ao mesmo tempo, mais assustadora do que qualquer outra coisa que um ser humano pode formular. A pergunta é esta: o que é real? Não no sentido poético, no sentido físico, matemático, verificável, mensurável. O que de fato existe quando ninguém está olhando? E quanto mais a ciência avança, quanto mais os físicos abrem as camadas do universo como se descascassem uma cebola infinita, mais essa pergunta se torna difícil de responder, porque cada camada que removemos revela outra camada mais estranha do que a anterior. E essa estranheza, esse desconforto cognitivo que a física moderna nos impõe, é exatamente o tema de tudo o que vou contar hoje. Vou começar por algo que parece simples, mas que, quando você para pensar de verdade, te deixa completamente desorientado. Vou começar pelo tempo. Não pelo tempo no sentido de horas e minutos, não pelo tempo dos relógios e dos calendários. Vou falar do tempo como uma dimensão do universo, como uma estrutura física real, que pode ser esticada, comprimida, curvada, afetada pela velocidade e pela gravidade. Porque aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe quando aprende sobre relatividade na escola. O tempo não é um pano de fundo neutro sobre o qual os eventos acontecem. O tempo é ele mesmo um ator, uma peça física do palco do universo. E nós somos prisioneiros dele de uma forma que vai muito além do que o senso comum sugere. Pense na sua experiência com o tempo agora mesmo. Você está aqui, neste momento, neste instante, e esse instante já passou, e o próximo instante já chegou e já está passando também. Você nunca consegue se posicionar fora do presente. O passado é inacessível, não no sentido de que você não se lembra dele, mas no sentido físico de que você não pode voltar até lá. E o futuro é desconhecido não porque você seja ingênuo, mas porque ele genuinamente ainda não existe de uma forma que você possa tocar ou observar. Você está preso num instante perpétuo que se move numa única direção, de um passado que sumiu para um futuro que ainda não chegou, sem que você tenha qualquer controle sobre a velocidade ou a direção dessa travessia. Nós não comandamos o tempo. Nós o vivemos. E essa diferença é enorme. Mas aqui começa a parte interessante, porque a física moderna nos diz que o tempo não passa na mesma velocidade para todo mundo. Isso não é metáfora, não é filosofia. É um fato experimental verificado com precisão de nanosegundos em laboratórios e satélites ao redor do mundo. O tempo passa mais devagar quanto mais rápido você se move. E o tempo passa mais devagar quanto mais forte é o campo gravitacional ao seu redor. Essas duas afirmações são consequências diretas das teorias da relatividade especial e geral de Albert Einstein, e elas foram confirmadas tantas vezes, de tantas formas diferentes, que não existe hoje nenhum físico sério que as questione. Elas são tão confirmadas quanto a lei da gravidade de Newton, tão confiáveis quanto a tabela periódica dos elementos. Deixa eu dar um exemplo que vai tornar isso concreto. Você já usou um GPS no celular para se orientar num lugar desconhecido. Todo mundo já usou. Esse sistema funciona com uma rede de satélites que orbitam a Terra a altitudes elevadas, enviando sinais de tempo com extrema precisão. Para que o GPS funcione corretamente, os engenheiros precisam corrigir as leituras de tempo desses satélites, levando em conta dois efeitos relativísticos simultâneos. Primeiro, os satélites estão se movendo rapidamente em relação a você, o que faz o tempo deles passar um pouquinho mais devagar do que o seu, de acordo com a relatividade especial. Segundo, os satélites estão mais longe do centro da Terra, então experimentam um campo gravitacional mais fraco, o que faz o tempo deles passar um pouquinho mais rápido do que o seu, de acordo com a relatividade geral. Se os engenheiros não fizessem essas correções todos os dias, o GPS acumularia um erro de quilômetros em apenas algumas horas de uso.
Seu aplicativo de mapa te mandaria para o lugar errado, e não por um erro de software, mas por causa da física do universo. Einstein não estava apenas teorizando sobre coisas distantes e inacessíveis. Ele estava descrevendo a realidade que você carrega no bolso. Então, o que acontece quando pensamos em viagens espaciais de longa distância? O que acontece quando imaginamos seres humanos vivendo em planetas com gravidades diferentes, orbitando estrelas diferentes, viajando entre sistemas estelares a velocidades que se aproximam da velocidade da luz? A resposta é que o conceito de sincronização do tempo se torna progressivamente inútil. Se você viaja por 10 anos a uma velocidade próxima à da luz e depois retorna, você pode encontrar na Terra pessoas que envelheceram 50 anos durante a sua ausência. Isso não é ficção científica. É a consequência matemática direta da relatividade especial, verificada em menor escala com partículas subatômicas e relógios de precisão em aviões. As partículas chamadas muons, criadas na atmosfera superior da Terra quando raios cósmicos a atingem, deveriam se desintegrar muito antes de alcançar o solo. Mas elas chegam aqui porque, do seu ponto de vista relativístico, o tempo passou mais devagar durante sua viagem em alta velocidade. Elas envelheceram menos do que deveriam do nosso ponto de referência. O gêmeo paradoxo não é paradoxo, é física. Agora imagine uma civilização que se espalha por vários sistemas estelares. Algumas colônias habitam planetas massivos com gravidade intensa. Outras vivem em estações espaciais de baixa gravidade. Outras ainda viajam constantemente em naves a velocidades relativísticas. Para essas pessoas, coordenar um evento que aconteça simultaneamente para todos seria não apenas logisticamente difícil, mas fisicamente impossível. A simultaneidade é relativa. Dois eventos que são simultâneos para um observador podem não ser simultâneos para outro observador que está se movendo em relação ao primeiro. Isso está no coração da relatividade especial e é uma das ideias mais contraintuitivas da física moderna. Não existe um relógio universal que marque o mesmo tempo para todo mundo. O conceito de agora, de instante presente, é local, não global. Quando olhamos para uma estrela a 100 anos-luz de distância, não estamos vendo como ela está agora. Estamos vendo como ela estava há 100 anos. O agora daquela estrela é inacessível a nós, não por limitação tecnológica, mas por limitação física fundamental. Isso nos leva a outra questão igualmente perturbadora, que é a questão das dimensões. O que é uma dimensão? No uso cotidiano da palavra, dimensão significa tamanho ou escala, mas em física, dimensão tem um significado muito mais preciso e muito mais assustador. Uma dimensão é uma direção independente ao longo da qual um sistema pode variar. O espaço que conhecemos tem 3 dimensões. Você pode se mover para frente ou para trás, para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo. 3 direções independentes. Adicione o tempo como uma 4ª dimensão, e você tem o espaço-tempo da relatividade geral de Einstein. Mas a pergunta que os físicos teóricos fazem é: existem outras dimensões além dessas 4? E se existirem, por que não as percebemos? A teoria das cordas, que é uma das abordagens mais ambiciosas para unificar a física quântica com a relatividade geral, prevê a existência de até 11 dimensões. As dimensões extras seriam compactadas em escalas tão pequenas que jamais poderiam ser detectadas com qualquer instrumento que temos ou que provavelmente teremos. Algumas versões da teoria sugerem dimensões extras de tamanho milimétrico, escondidas de nós não por serem pequenas demais, mas por serem perpendiculares a qualquer direção que possamos perceber. Como seria experimentar uma dimensão extra? Ninguém sabe. Provavelmente seria tão impossível de imaginar para nós quanto seria para uma formiga tentar compreender a verticalidade de uma parede. A formiga vive num mundo bidimensional e simplesmente não tem aparato cognitivo ou perceptual para processar uma 3ª dimensão de forma intuitiva. Talvez nós, prisioneiros de nossas 4 dimensões do espaço-tempo, sejamos igualmente incapazes de intuir o que seria uma 5ª ou 6ª dimensão, mesmo que elas existam ao nosso redor.
Mas voltemos ao mais imediato e mais verificável. Voltemos ao emaranhamento quântico, que é um dos fenômenos mais estranhos e mais confirmados experimentalmente de toda a física. O emaranhamento quântico acontece quando duas partículas são criadas, ou interagem de uma forma que faz com que seus estados quânticos fiquem correlacionados, independentemente da distância que as separa depois disso. O ponto fundamental aqui é que as partículas não se tornam emaranhadas de qualquer jeito. Elas precisam ter uma história comum. Elas precisam ter nascido juntas ou ter interagido de uma forma que as conecte quanticamente. Você não pode pegar duas partículas aleatórias do universo e forçá-las a se emaranharem sem que haja algum processo físico que as conecte. O emaranhamento não é recrutado. Ele é gerado por nascimento ou por interação. Imagine que você tem uma fonte que emite 2 fótons simultaneamente num estado de energia bem definido. Os 2 fótons saem da fonte com polarizações complementares. Se um é vertical, o outro é horizontal, ou alguma superposição dessas possibilidades. Mas aqui está o detalhe que deixa os físicos desconfortáveis desde os anos 30 do século passado, quando Einstein, Podolsky e Rosen formularam o problema pela primeira vez. Antes de qualquer medição, nenhum dos 2 fótons tem uma polarização definida. Eles existem numa superposição de estados, mas quando você mede a polarização de um deles e obtém um resultado, instantaneamente o outro fóton, não importa onde ele esteja no universo, a 1 metro ou a 1 bilhão de anos-luz de distância, assume o estado complementar, instantaneamente. Não a velocidade da luz, instantaneamente, sem qualquer atraso. Isso parece violar tudo o que a relatividade nos ensina sobre a impossibilidade de qualquer coisa se propagar mais rápido do que a luz. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância e dedicou anos tentando mostrar que devia haver uma explicação mais sensata, que devia haver variáveis ocultas que determinavam o resultado antes da medição, que a correlação era uma propriedade que as partículas carregavam desde o início, e não uma influência instantânea à distância. Mas experimentos realizados a partir dos anos 80 e refinados progressivamente até hoje demonstraram de forma conclusiva que Einstein estava errado nesse ponto específico. Não existem variáveis ocultas locais que expliquem o emaranhamento. A correlação é real, é não local, e acontece de forma que não pode ser descrita como uma influência se propagando pelo espaço a qualquer velocidade, nem mesmo a velocidade da luz. E aqui vem a parte que confunde todo mundo quando aprende sobre isso pela primeira vez. Se a correlação é instantânea, se o estado de uma partícula é determinado instantaneamente quando medimos a outra, por que não podemos usar o emaranhamento para transmitir informações mais rápido do que a luz? Por que não podemos usar isso para comunicação instantânea? A resposta está no caráter aleatório dos resultados. Quando você mede a polarização do seu fóton, você obtém um resultado aleatório, vertical ou horizontal, com probabilidades iguais. Você não pode controlar qual resultado vai obter, e o fóton do seu parceiro, no outro lado do universo, vai assumir o estado complementar do que você mediu. Mas o seu parceiro, lá do outro lado, vai obter um resultado igualmente aleatório quando ele mede o fóton dele. Ele não sabe que o resultado dele foi determinado pela sua medição. Para ele, o resultado parece igualmente aleatório. Só depois, quando vocês dois comparam seus resultados através de um canal de comunicação convencional, limitado pela velocidade da luz, é que vocês percebem que os resultados são correlacionados. A informação só se completa depois da comparação clássica. E essa comparação não pode ser feita mais rápido do que a luz. O universo é mais esperto do que pensamos. Ele tem truques para manter a causalidade intacta, mesmo quando permite correlações que parecem violar qualquer intuição sobre espaço e tempo. Mas o que o emaranhamento significa fundamentalmente? O que ele nos diz sobre a natureza da realidade? Isso é uma questão filosófica e científica ao mesmo tempo, e diferentes interpretações da mecânica quântica dão respostas radicalmente diferentes. Na interpretação de Copenhague, a mais tradicional,
O emaranhamento simplesmente significa que as partículas não têm propriedades definidas antes da medição. A medição cria a realidade, por assim dizer. Na interpretação de muitos mundos, desenvolvida por Hugh Everett nos anos 50, cada medição faz o universo se ramificar em múltiplas versões de si mesmo, uma para cada resultado possível. Em todas as ramificações, a correlação se mantém, mas não há influência instantânea, porque todas as possibilidades se realizam simultaneamente em mundos paralelos. Na interpretação de Bohm, existe uma onda piloto que guia as partículas e que é genuinamente não local, conectando partículas emaranhadas através de alguma estrutura subjacente do universo que não temos como observar diretamente. Cada uma dessas interpretações é matematicamente consistente com as previsões da mecânica quântica, e nenhuma delas pode ser distinguida experimentalmente das outras com os recursos que temos hoje. A questão de qual delas é verdadeira pode ser genuinamente indecidível com os instrumentos de observação que existem ou que poderemos construir. Isso é algo que deveria nos deixar humildes. A mecânica quântica em si é talvez o edifício teórico mais preciso da história da ciência. Suas previsões foram testadas com uma exatidão que não tem paralelo em nenhuma outra teoria. Quando calculamos o momento magnético do elétron, usando eletrodinâmica quântica, que é a teoria quântica do campo eletromagnético, obtemos um número que concorda com o experimento em mais de 10 casas decimais. Isso é como acertar a distância entre São Paulo e o Rio de Janeiro com uma margem de erro menor do que um cabelo humano. E apesar dessa precisão extraordinária, apesar de ser a teoria mais testada e mais confirmada que existe, os físicos continuam discutindo o que ela realmente significa. Quais são as implicações para a natureza da realidade de termos uma teoria tão precisa que também é tão difícil de interpretar intuitivamente? A mecânica quântica funciona perfeitamente como ferramenta calculatória, mas como descrição da realidade, ela continua sendo profundamente misteriosa. E a mecânica quântica não se limita ao mundo dos átomos e partículas. Ela está na base de toda a química, de toda a biologia, de toda a tecnologia eletrônica. Os transistores que formam o coração dos computadores, dos celulares, de qualquer dispositivo digital, funcionam porque a mecânica quântica descreve corretamente como os elétrons se comportam em materiais semicondutores. Os lasers, os LEDs, os painéis solares, os scanners de supermercado, os leitores de DVD. Todos esses dispositivos são aplicações diretas da mecânica quântica. Vivemos num mundo tecnológico construído inteiramente sobre princípios que desafiam o senso comum. E a maioria das pessoas que usa esses dispositivos todos os dias nunca parou para pensar que está colhendo os frutos de uma teoria que diz que partículas não têm posições definidas até serem observadas, que gatos podem estar vivos e mortos simultaneamente enquanto ninguém olha para a caixa, que dois objetos podem ser correlacionados instantaneamente através de qualquer distância. Que mundo extraordinariamente estranho é esse em que vivemos? Mas se a mecânica quântica descreve o mundo das partículas e a relatividade geral descreve o mundo da gravidade e do espaço-tempo em grande escala, qual é o problema? O problema é que as duas teorias são incompatíveis entre si. Não no sentido de que elas preveem resultados diferentes nos experimentos que fazemos no dia a dia. Para a escala humana e para a maioria dos experimentos de laboratório, as duas teorias funcionam lindamente em seus domínios próprios sem se contrariar. O problema surge quando você tenta aplicar as duas ao mesmo fenômeno, e existe um lugar no universo onde você é obrigado a aplicar as duas ao mesmo fenômeno. Dentro de um buraco negro, especificamente na singularidade do buraco negro, e provavelmente nas condições do Big Bang, no instante inicial do universo. Nesses contextos extremos, onde a matéria está comprimida em densidades imensas e o espaço-tempo está sendo radicalmente curvado, tanto os efeitos quânticos quanto os gravitacionais são igualmente importantes, e as duas teorias, aplicadas simultaneamente, geram resultados absurdos. Infinitos que não significam nada fisicamente,
equações que deixam de fazer sentido. Isso é o sinal de que algo está faltando, de que existe uma teoria mais profunda que ainda não encontramos, que unificaria a mecânica quântica e a relatividade geral numa única estrutura coerente. Essa teoria unificada, chamada informalmente de teoria de tudo, é o santo graal da física teórica. Há décadas, os físicos mais brilhantes do mundo estão trabalhando nesse problema. A teoria das cordas é a abordagem mais desenvolvida, sugerindo que as partículas fundamentais não são pontos sem extensão, mas sim pequenas cordas vibrantes, cujos modos de vibração determinam as propriedades das partículas. A gravidade quântica de laços é outra abordagem, que tenta quantizar o próprio espaço-tempo, transformando-o numa estrutura discreta em escalas microscópicas. Mas nenhuma dessas teorias ainda fez uma previsão verificável que as distinguisse de outras teorias e que pudesse ser testada com experimentos realizáveis. Estamos numa situação incomum para a física. Temos teorias matematicamente sofisticadas e esteticamente belas, mas sem confirmação experimental. E isso levanta questões filosóficas importantes sobre o que significa para uma teoria científica ser verdadeira. Agora vamos mergulhar no universo dos buracos negros, que é onde todos esses conceitos se encontram de forma mais dramática e mais fascinante. Um buraco negro é uma região do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. A fronteira entre o exterior e o interior de um buraco negro é chamada horizonte de eventos. É um ponto sem retorno não porque exista uma barreira física ali, mas porque para cruzar o horizonte em direção ao exterior, você precisaria viajar mais rápido do que a luz, o que é impossível de acordo com a relatividade especial. Do ponto de vista de um observador distante, objetos que caem em direção a um buraco negro parecem desacelerar conforme se aproximam do horizonte de eventos, como se o tempo estivesse passando mais devagar para eles. E de fato está, porque o campo gravitacional perto do horizonte é imenso. Teoricamente, do ponto de vista externo, um objeto nunca cruza o horizonte. Ele congela assintoticamente, tornando-se cada vez mais apagado pelo redshift gravitacional até desaparecer da visão. Mas do ponto de vista de quem está caindo, o horizonte é cruzado em tempo finito, sem qualquer sensação especial no momento do cruzamento, se o buraco negro for suficientemente grande. O que existe dentro de um buraco negro, além do horizonte de eventos? De acordo com as equações da relatividade geral, no centro de um buraco negro existe uma singularidade, um ponto de densidade infinita e volume zero, onde as equações da física deixam de funcionar. A densidade infinita não é uma propriedade física real de um ponto no espaço. É o sinal matemático de que nossa teoria chegou ao limite de sua validade. É como uma divisão por zero numa calculadora. A calculadora mostra um erro não porque o universo explodiu, mas porque você está fazendo algo que a calculadora não foi projetada para calcular. Da mesma forma, a singularidade nos diz que a relatividade geral não é a teoria final. Ela é uma aproximação, tremendamente precisa para todos os contextos onde a testamos, mas que falha nos extremos onde a curvatura do espaço-tempo se torna infinita. Para entender o que realmente acontece no centro de um buraco negro, precisamos da teoria quântica da gravidade que ainda não temos. Mas há outro aspecto dos buracos negros que é igualmente perturbador e que foi descoberto por Stephen Hawking nos anos 70. Os buracos negros não são completamente negros. Eles emitem radiação. Isso é chamado de radiação Hawking, e é uma das previsões mais profundas da física do século XX. A ideia vem da mecânica quântica e de como ela se comporta nas proximidades do horizonte de eventos. No vácuo quântico, o que chamamos de espaço vazio não está realmente vazio. Ele está cheio de flutuações de pares de partícula e antipartícula que surgem espontaneamente do nada e se aniquilam em frações de segundo, antes que possam ser detectados diretamente. Isso soa absurdo, mas tem efeitos mensuráveis como o efeito Casimir, onde duas placas metálicas muito próximas se atraem porque há menos flutuações no espaço entre elas do que no espaço externo.
O vácuo exerce pressão. É um fato experimental. Agora, perto do horizonte de eventos de um buraco negro, algo incrível pode acontecer com esses pares de partículas virtuais. Um membro do par pode cruzar o horizonte enquanto o outro escapa para o exterior. O membro que escapa não tem energia para se aniquilar com seu parceiro e se torna uma partícula real, roubando energia do campo gravitacional do buraco negro. O resultado líquido é que o buraco negro perde energia lentamente e, ao longo de um tempo imensamente longo, evapora completamente. Para buracos negros estelares comuns, esse tempo é absurdamente maior do que a idade atual do universo. Mas para buracos negros muito pequenos, hipotéticos, o processo poderia ser muito mais rápido. A radiação Hawking é tão fraca para os buracos negros que conhecemos que é completamente impossível de detectar com qualquer instrumento atual. Mas isso não significa que ela não existe. A derivação matemática de Hawking é amplamente aceita como correta pela comunidade física, mesmo sem confirmação experimental direta. E a radiação Hawking cria um paradoxo que ainda não foi resolvido: o paradoxo da informação do buraco negro. Em mecânica quântica, a evolução do sistema é unitária. Isso significa que, em princípio, toda a informação sobre um sistema físico é preservada, mesmo que se transforme de formas complicadas. Você pode bagunçar um sistema, queimar uma enciclopédia, misturar todos os átomos, mas, em teoria, a informação sobre o que estava escrito nela nunca é destruída. Ela está codificada na posição e velocidade e estado quântico de cada átomo de fumaça e cinzas. Mas se um buraco negro engole informação e depois evapora completamente em radiação Hawking térmica, que parece ser puramente aleatória e sem memória do que caiu dentro, onde foi parar a informação? Ela foi destruída? Se foi, isso viola um dos princípios mais fundamentais da mecânica quântica. Mas se não foi, como ela saiu? O horizonte de eventos supostamente não deixa nada escapar. Esse é o paradoxo, e ele é tão profundo que levou décadas de debate entre os maiores físicos do mundo. Recentemente, usando uma combinação de técnicas da teoria das cordas e da física quântica, alguns físicos argumentaram que a informação de fato não é destruída, que ela de alguma forma fica codificada na radiação Hawking de forma extremamente sutil. Mas o mecanismo preciso ainda não é completamente compreendido. O paradoxo da informação ainda está parcialmente em aberto. O que descobrimos sobre buracos negros nos últimos 50 anos é extraordinário. Sabemos que eles existem. Não são mais entidades teóricas. Temos imagens do horizonte de eventos de 2 buracos negros supermassivos capturadas pelo projeto Event Horizon Telescope, que coordenou radiotelescópios ao redor de todo o planeta para criar um telescópio efetivamente do tamanho da Terra. A imagem do buraco negro no centro da galáxia M87, publicada em 2019, e a do nosso próprio buraco negro central, chamado Sagitário A Estrela, publicada em 2022, são conquistas científicas monumentais. Sabemos também, pelas ondas gravitacionais detectadas pelo LIGO e pelo Virgo a partir de 2015, que buracos negros colidem e se fundem. Cada fusão libera mais energia em frações de segundo do que toda a luz emitida por todas as estrelas do universo observável naquele mesmo período. E nós detectamos essas colisões aqui na Terra como perturbações no espaço-tempo de uma fração do diâmetro de um próton. Que instrumento de precisão absurda é esse que construímos? E o buraco negro no centro da nossa galáxia, o Sagitário A Estrela, tem a massa de cerca de 4 milhões de sóis. Não é o maior que conhecemos. Existem buracos negros supermassivos com bilhões de massas solares no centro de outras galáxias. E a descoberta de que praticamente todas as galáxias grandes que já observamos possuem um buraco negro supermassivo em seu centro é ela mesma uma das descobertas mais surpreendentes da astronomia moderna. Não foi sempre óbvio que isso seria assim. Nas décadas de 60 e 70, os quasares, fontes de rádio extraordinariamente luminosas a bilhões de anos-luz de distância, eram um mistério.
Como algo poderia emitir mais energia do que centenas de galáxias inteiras, concentrada numa região menor do que um sistema solar? A resposta foi: buracos negros ativos, buracos negros supermassivos, engolindo matéria em taxas extraordinárias, aquecendo essa matéria a temperaturas inimagináveis, enquanto ela espirala para dentro, fazendo-a brilhar com uma intensidade que eclipsa tudo ao seu redor. Os quasares são buracos negros glutões no centro de galáxias distantes, vistas como eram bilhões de anos atrás, quando o universo era jovem e havia muito mais material disponível para alimentá-los. O universo jovem era muito mais violento e mais energético do que o universo atual. O que é o universo? Qual é sua forma, seu tamanho, sua idade, seu destino? Essas são as grandes questões da cosmologia, e nas últimas décadas avançamos tremendamente na capacidade de respondê-las com precisão. Sabemos que o universo tem aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Esse número, que hoje carregamos como um dado quase banal, representou décadas de trabalho de centenas de astrônomos ao redor do mundo. Quando eu digo que houve uma época em que esse número tinha uma incerteza de fator 2, que a comunidade científica estava dividida entre 10 bilhões e 20 bilhões de anos como respostas plausíveis, isso deveria nos dar uma medida de quão difícil é medir o universo. Um fator de 2 de incerteza é enorme. É como não saber se uma pessoa tem 30 ou 60 anos. Esse é o nível de precisão que a astronomia observacional tinha até as últimas décadas. E através de medições cada vez mais sofisticadas, usando supernovas tipo Ia como velas padrão cósmicas, usando as flutuações do fundo cósmico de micro-ondas, usando a distância para aglomerados de galáxias, fomos convergindo para um número preciso que hoje sabemos ser 13,8 bilhões de anos, com uma incerteza de apenas alguns %. O universo começou num estado de temperatura e densidade extraordinariamente elevadas, num evento que chamamos de Big Bang. A palavra Bang talvez não seja a melhor escolha, porque não havia nada explodindo, não havia um ponto no espaço a partir do qual tudo se expandiu. O espaço em si se expandiu, e toda a matéria que existe estava comprimida nesse estado inicial denso. Nos primeiros segundos e minutos do universo, a temperatura era alta o suficiente para que a matéria existisse apenas como um plasma de quarks e gluons, as partículas fundamentais que constituem os prótons e nêutrons. Conforme o universo se expandiu e esfriou, os quarks se combinaram para formar prótons e nêutrons. Nos primeiros minutos, quando a temperatura ainda era suficientemente alta, prótons e nêutrons se fundiram para formar núcleos leves, hidrogênio, hélio e lítio. Esse processo é chamado de nucleossíntese primordial, e ele determinou a composição química do universo primitivo. Cerca de 75% do universo primitivo era hidrogênio, e cerca de 25% era hélio. Esses números são previstos pela teoria e confirmados pelas observações das nuvens de gás mais antigas do universo. Mais uma confirmação extraordinária da nossa compreensão da física dos primeiros momentos do cosmos. Mas de onde vieram os elementos mais pesados? De onde vieram o carbono, o oxigênio, o nitrogênio, o ferro, o cálcio, o enxofre, todos os elementos que formam planetas, moléculas, seres vivos? A resposta veio aos poucos, ao longo do século XX, e é uma das mais belas e poéticas da ciência. Viemos das estrelas. As estrelas são fornalhas nucleares. No núcleo de uma estrela como o Sol, a temperatura e a pressão são altas o suficiente para fundir núcleos de hidrogênio em núcleos de hélio, liberando energia no processo. Esse processo chama nucleossíntese estelar e é a fonte de toda a energia que as estrelas emitem, incluindo a luz e o calor que tornam a vida possível na Terra. Mas o hidrogênio tem um limite. Eventualmente, o hidrogênio do núcleo se esgota, e a estrela precisa fusionar hélio para continuar gerando energia. E depois do hélio, carbono, oxigênio, neon, magnésio, silício e, eventualmente, ferro. O ferro é o ponto final da nucleossíntese estelar por uma razão física precisa. Fusionar ferro não libera energia. Ao contrário, consome energia.
Então, quando o núcleo de uma estrela massiva acumula ferro suficiente, a fusão para. A fonte de energia que sustentava a estrela contra o colapso gravitacional desaparece, e a estrela colapsa catastroficamente em frações de segundo. Esse colapso bounce, esse rebote do núcleo ultradenso, gera uma onda de choque que sopra as camadas externas da estrela numa explosão chamada supernova. E nessa explosão, que pode ser mais luminosa que uma galáxia inteira por dias a fio, os elementos pesados que foram sintetizados ao longo da vida da estrela são espalhados pelo espaço interestelar. O ferro do seu sangue, o cálcio dos seus ossos, o oxigênio nos seus pulmões, o carbono nas suas moléculas. Tudo isso foi forjado no interior de estrelas que morreram antes do Sol nascer. Quando Carl Sagan disse que somos feitos de poeira de estrelas, ele não estava sendo poético, estava sendo literalmente preciso. E essa compreensão da origem dos elementos é uma das conquistas intelectuais mais profundas da humanidade. Durante toda a história humana, o céu e a terra foram vistos como domínios separados, governados por leis diferentes, feitos de materiais diferentes. Aristóteles argumentava que o mundo celeste era feito de um quinto elemento, a quintessência, diferente dos 4 elementos terrestres. Essa visão persistiu por quase 2000 anos. Foi Isaac Newton que pela primeira vez postulou que as leis da física na Terra e no céu eram as mesmas. Sua lei da gravitação universal dizia que a força que fazia uma maçã cair da árvore era a mesma que mantinha a Lua em órbita ao redor da Terra. Essa universalidade das leis físicas foi uma revolução conceitual monumental, e ela foi confirmada repetidamente, de formas cada vez mais sofisticadas. Quando, no século XIX, os astrônomos passaram a usar prismas para decompor a luz das estrelas em espectros e descobriram que as linhas espectrais das estrelas eram idênticas às produzidas pelos mesmos elementos aqui na Terra, a universalidade das leis físicas foi confirmada com uma beleza impressionante. As estrelas são feitas dos mesmos elementos que encontramos em laboratórios terrestres, e esses elementos se comportam nas estrelas exatamente como prevemos, com base nas leis da física que descobrimos aqui. O universo é governado por uma única física, de uma ponta à outra, do instante do Big Bang até o presente, do elétron ao superaglomerado de galáxias. Agora, o que é a matéria escura? O que é a energia escura? Essas são talvez as maiores questões abertas da cosmologia moderna, e a honestidade intelectual exige que comecemos qualquer discussão sobre elas, reconhecendo francamente: nós não sabemos o que são. Não é que tenhamos uma ideia e estejamos refinando os detalhes. É que temos evidências muito sólidas de que existem, mas nenhuma ideia boa sobre o que são fisicamente. A matéria escura é uma forma de matéria que não interage com a luz, não emite luz, não reflete luz, não absorve luz. Por isso é escura, mas ela tem massa e, portanto, exerce gravidade. E é essa gravidade que nos revela sua existência. As galáxias giram de uma forma que não pode ser explicada pela massa visível que vemos nelas. As estrelas nas bordas externas das galáxias espirais se movem rápido demais para se manter em órbita, com base apenas na gravidade da matéria visível. Deveriam ser arremessadas para fora. O fato de não serem indica que há matéria adicional invisível, preenchendo as galáxias e estendendo-se além delas, fornecendo a massa gravitacional necessária para manter as estrelas em órbita. Calculamos que a matéria escura representa cerca de 27% do conteúdo total de energia do universo. A matéria ordinária, tudo o que vemos, todas as estrelas, galáxias, planetas, gás, você e eu, representa apenas cerca de 5%, mas não sabemos o que é. Candidatos incluem partículas massivas que interagem fracamente com a matéria ordinária. Os chamados WIMPs, ou axions, ou outras partículas hipotéticas que a física de partículas prevê, mas que ainda não detectamos diretamente. Experimentos subterrâneos ao redor do mundo estão tentando capturar a passagem de partículas de matéria escura pelo detector. Até hoje, nenhum experimento produziu uma detecção convincente. A energia escura é ainda mais misteriosa.
Ela foi postulada para explicar algo que descobrimos no final dos anos 90 do século passado. A expansão do universo não está desacelerando, está acelerando. Isso foi descoberto por duas equipes de astrônomos independentes, estudando supernovas distantes como medidores da taxa de expansão cósmica. O que eles esperavam encontrar era uma desaceleração, porque a gravidade da matéria deveria estar freando a expansão. O que encontraram foi o contrário. A expansão está se acelerando, como se houvesse alguma forma de energia intrínseca ao espaço vazio, empurrando galáxias para longe umas das outras. Essa energia, chamada de energia escura, representa cerca de 68% do conteúdo total do universo. É a componente dominante, e não temos a mínima ideia do que é. Existe uma constante cosmológica nas equações de Einstein, que ele originalmente introduziu por razões completamente diferentes e depois abandonou, que se comporta matematicamente como energia escura. Mas atribuir a energia escura a essa constante, sem entender sua origem física, não é uma explicação, é uma etiqueta. É o equivalente de dizer que a maçã caiu porque quis. O nome não é a explicação. É tentador quando se depara com dois mistérios tão grandes quanto a matéria escura e a energia escura. Usar um para explicar o outro. Certamente a matéria escura é a origem da energia escura. Certamente a energia escura é pressão das dimensões extras sobre o nosso espaço-tempo. Certamente ambas são manifestações de alguma entidade desconhecida única. Mas esse tipo de raciocínio, por mais intuitivamente atraente que seja, não é ciência. Em ciência, você não pode explicar uma coisa que não entende usando outra coisa que entende ainda menos. Você pode especular, é claro, e a especulação é parte importante da geração de hipóteses. Mas a hipótese precisa fazer previsões verificáveis, e a maioria das teorias especulativas sobre a natureza da matéria escura e da energia escura ainda não fez previsões que possamos testar de forma convincente. Isso não significa que estamos perdidos. Significa que estamos no início de uma jornada de descoberta que provavelmente vai ocupar os físicos e cosmólogos por mais algumas décadas, talvez séculos. Vamos falar agora sobre wormholes, porque eles aparecem tanto na ficção científica e fascinam tanto as pessoas que vale a pena dedicar um tempo a eles de forma séria. Um wormhole, ou buraco de minhoca, é uma solução das equações da relatividade geral que descreve um atalho através do espaço-tempo. Imagine o espaço-tempo como uma folha de papel. Dois pontos distantes nessa folha estão separados por uma longa distância se você caminhar ao longo da superfície. Mas se você dobrar a folha, de forma que os dois pontos se aproximem e depois furar um tubo conectando-os, você tem um wormhole. A distância pelo tubo pode ser muito menor do que a distância pela superfície. Em princípio, isso permitiria viajar de um ponto a outro do universo sem ter que percorrer a distância intervenientemente. O matemático Kurt Gödel e o próprio Einstein descobriram essas soluções das equações de Einstein nos anos 40. Mais tarde, Kip Thorne, que ganhou o Nobel de Física em 2017 pela sua contribuição para a detecção de ondas gravitacionais, estudou em detalhes se wormholes poderiam ser atravessáveis, se uma nave poderia entrar por uma extremidade e sair pela outra. A resposta teórica é que wormholes atravessáveis são possíveis dentro das equações da relatividade geral, mas exigem algo chamado matéria de energia negativa, não massa negativa, que seria algo que cai para cima. Matéria com densidade de energia negativa, que exerceria um tipo de pressão antigravitacional capaz de manter o wormhole aberto e evitar seu colapso. O vácuo quântico, com suas flutuações de partículas virtuais, pode ter energia negativa em certas configurações, como no efeito Casimir. Mas a quantidade de energia negativa necessária para manter um wormhole atravessável de qualquer tamanho útil é absolutamente fabulosa, provavelmente muito além de qualquer coisa que uma civilização tecnológica poderia gerar. E além da questão energética, wormholes levantam paradoxos temporais. Se você puder viajar através de um wormhole, e se as extremidades do wormhole
estiverem em pontos diferentes no tempo, não apenas no espaço, você poderia, em teoria, viajar para o passado. E viajar para o passado levanta o paradoxo do avô. Você poderia voltar no passado e impedir seus avós de se conhecerem, e, portanto, impedir seu próprio nascimento, o que significaria que você não existiu, para viajar para o passado e impedir o encontro, o que significa que seus avós se conheceram e você nasceu, o que significa que você pode viajar para o passado. Uma contradição lógica circular e aparentemente irresolvível. Stephen Hawking propôs o que chamou de conjectura de proteção cronológica. Algum mecanismo físico desconhecido tornaria a viagem temporal sempre impossível, protegendo a causalidade. Mas essa conjectura ainda não foi provada. O universo pode ser mais indulgente com paradoxos do que pensamos. Deixe-me falar agora sobre a Lua e sobre como a Terra teve anéis. Isso soa estranho porque pensamos em anéis como uma propriedade dos gigantes gasosos. Saturno com seu sistema de anéis espetacular, Júpiter com seus anéis tênues, Urano e Netuno com seus anéis discretos. Mas a Terra também teve anéis. Há cerca de 4,5 bilhões de anos, no início do Sistema Solar, um objeto do tamanho aproximado de Marte, que os cientistas chamam de Teia, colidiu com a Terra jovem numa colisão oblíqua. Essa colisão foi catastrófica. O manto externo de ambos os corpos foi vaporizado e ejetado ao redor da Terra, formando um disco de material em órbita. Esse disco era, em essência, um sistema de anéis. Mas, ao contrário dos anéis de Saturno, que persistem há bilhões de anos, porque não há nenhum objeto grande o suficiente para varrer o material naquelas órbitas específicas, o disco ao redor da Terra jovem rapidamente coagulou. O processo é impulsionado por acreção. Um pedaço de material um pouco maior que os outros tem um pouco mais de gravidade, captura um pouco mais de material vizinho, aumenta mais, tem mais gravidade ainda, captura ainda mais material. É um processo de retroalimentação positiva, um processo de crescimento acelerado, que em escala geológica de tempo é rápido. Em alguns milhões de anos, o disco de material em torno da Terra havia coagulado e formado a Lua, os anéis sumidos, o satélite gigante criado. Saturno pode ter uma história diferente para seus anéis. Cálculos recentes sugerem que os anéis de Saturno são surpreendentemente jovens em termos cósmicos. Na época dos dinossauros, Saturno pode não ter tido os anéis visíveis que vemos hoje. Ou os anéis eram muito diferentes. Isso sugere que os anéis são dinâmicos, que surgem e desaparecem ao longo de milhões de anos, e que a visão que temos hoje de Saturno é um instantâneo num processo contínuo. Os gaps nos anéis de Saturno, as regiões escuras onde o material é escasso, são especialmente reveladores. Quando temos resolução suficiente para examinar esses gaps em detalhe, encontramos pequenas luas ali, satélites modestos de poucos quilômetros de diâmetro que varreram o material de suas vizinhanças orbitais, da mesma forma que a Lua varreu o material do disco primitivo da Terra. A gravidade limpa, a gravidade organiza. A gravidade é o arquiteto silencioso da estrutura do cosmos em todas as escalas. Quero voltar por um momento à questão das dimensões, mas agora de um ângulo diferente. Perguntamos se objetos poderiam trocar dimensões entre si, como uma espécie de termodinâmica dimensional. E embora isso não seja uma ideia que a física atual suporte, ela toca em algo importante, a natureza das dimensões como conceito. No nosso universo, as dimensões não são propriedades que os objetos possuem individualmente. São propriedades do próprio espaço-tempo em que os objetos existem. Um objeto não tem 3 dimensões da mesma forma que tem massa ou carga elétrica. O objeto existe dentro de um espaço de 3 dimensões. A distinção pode parecer semântica, mas é física. Se houvesse uma forma de criar uma região do espaço com propriedades diferentes, com menos dimensões ou mais dimensões que o restante, as consequências seriam absolutamente estranhas e provavelmente catastróficas para qualquer coisa que se aproximasse dessa região. A física que conhecemos é calibrada para um espaço de 3 dimensões espaciais.
Leis fundamentais, como a lei do inverso do quadrado da gravidade e da luz, dependem de termos exatamente 3 dimensões espaciais. Em 2 ou 4 dimensões espaciais, a matemática e a física seriam completamente diferentes, e seria difícil imaginar estruturas estáveis como átomos, moléculas, planetas ou estrelas. Existência, no sentido que conhecemos, parece requerer exatamente 3 dimensões espaciais. Isso é uma coincidência estranha ou uma necessidade profunda? O chamado problema do ajuste fino do universo surge aqui com toda a sua estranheza. O ajuste fino se refere ao fato de que as constantes fundamentais da física, coisas como a constante gravitacional, a carga do elétron, a massa do próton, a constante de estrutura fina, parecem ter valores muito específicos que permitem a existência de estruturas complexas como estrelas, planetas e vida. Se qualquer dessas constantes fosse ligeiramente diferente, o universo seria radicalmente diferente e provavelmente muito menos interessante. Se a força nuclear forte fosse um pouco mais fraca, os prótons não formariam núcleos estáveis e não haveria átomos além do hidrogênio. Se a constante cosmológica fosse ligeiramente maior, a expansão acelerada do universo teria impedido a formação de galáxias antes que qualquer estrela pudesse formar-se. Se a gravidade fosse ligeiramente mais forte, todas as estrelas seriam anãs azuis ultraquentes, com vida muito curta demais para permitir a formação de planetas com vida. Os valores observados parecem estar ajustados com muita precisão para permitir a existência de um universo complexo e, em última análise, de observadores como nós. Como explicar esse ajuste fino? Existem basicamente 3 tipos de resposta. O primeiro é o argumento antrópico. Somos observadores conscientes. Portanto, estamos necessariamente num universo que permite nossa existência. Se as constantes fossem diferentes, não estaríamos aqui para observar. Não é que o universo foi ajustado para nos criar. É que apenas universos que podem criar observadores são observados. Esse argumento é logicamente válido, mas não é uma explicação física. Não diz nada sobre por que as constantes têm os valores que têm. O segundo tipo de resposta é o multiverso. Existem muitos universos, cada um com valores diferentes para as constantes fundamentais, e nós simplesmente habitamos um dos universos que tem os valores certos. Essa ideia surge naturalmente em algumas versões da inflação cósmica e da teoria das cordas. Mas é extraordinariamente difícil de testar, porque, por definição, os outros universos estão além de qualquer observação possível nossa. É uma hipótese científica válida. Está na fronteira entre ciência e metafísica. O terceiro tipo de resposta é que existe alguma lei física profunda que ainda não descobrimos, que tornaria os valores observados necessários e não contingentes, que o universo não poderia ter sido diferente do que é, da mesma forma que um triângulo não pode ter ângulos que somem diferente de 180 graus. Essa seria a resposta mais satisfatória intelectualmente, mas exigiria uma teoria unificada de uma profundidade que ainda não atingimos. Há uma beleza peculiar nessa situação. A ciência, quanto mais avança, mais perguntas gera. Cada resposta abre portas para novos mistérios. Resolvemos o problema da composição das estrelas e descobrimos o problema da matéria escura. Resolvemos o problema da idade do universo e descobrimos o problema da energia escura. Detectamos ondas gravitacionais e abrimos uma nova janela para o universo, que já nos mostrou fenômenos que não esperávamos. Fotografamos buracos negros e encontramos estruturas nos jatos relativísticos que as teorias existentes não descrevem completamente. A fronteira do conhecimento não está ficando mais próxima, ela está crescendo. E isso não é frustrante, é emocionante. Significa que o universo é mais rico, mais estranho, mais inexaurível do que qualquer teoria que possamos construir. Significa que haverá sempre mais para descobrir, mais para entender, mais para se maravilhar. A história da astronomia e da física é uma história de revoluções conceituais que expandiram progressivamente nossa compreensão do nosso lugar no cosmos. Copérnico tirou a Terra do centro do universo. Galileu e Newton
mostraram que o céu e a Terra obedecem às mesmas leis. Herschel descobriu que o Sol não é o centro da galáxia. Hubble mostrou que as nebulosas espirais são galáxias inteiras, universos-ilhas tão grandes quanto a nossa Via Láctea, e que o universo está se expandindo. Gamow e seus colaboradores propuseram o Big Bang. Vera Rubin e Kent Ford descobriram a matéria escura através das curvas de rotação das galáxias. Perlmutter, Schmidt e Rees descobriram a aceleração cósmica e a energia escura. Cada uma dessas revoluções reduziu a aparente centralidade e unicidade do nosso lugar no cosmos. Não somos o centro. Não somos especiais em localização. Somos um planeta modesto ao redor de uma estrela modesta, numa galáxia modesta, num universo de centenas de bilhões de galáxias. E ainda assim, essa perspectiva não nos diminui. Ao contrário, ela nos engrandece porque somos a parte do universo que desenvolveu a capacidade de contemplar e compreender o universo. Nós somos o universo se observando. Somos matéria estelar, que desenvolveu olhos e mente suficientemente complexos para reconhecer sua própria origem cósmica. Quando você olha para o céu numa noite clara e longe da poluição luminosa das cidades, o que você vê? A via leitosa que corta o céu é a visão tangencial do disco da nossa galáxia, com suas centenas de bilhões de estrelas. As estrelas que você vê individualmente, as que formam as constelações, estão todas relativamente próximas de nós, dentro de alguns milhares de anos-luz. Mas a galáxia se estende por 100.000 anos-luz, e além dela existem outras galáxias, e além destas outros aglomerados de galáxias, e além destes superaglomerados, e a estrutura continua em escalas cada vez maiores até o limite do universo observável, a distância que a luz conseguiu percorrer desde o Big Bang até hoje. Olhar para o céu é olhar para o passado, porque a luz leva tempo para viajar. A luz de Andrômeda, a galáxia espiral mais próxima de nós, leva 2,5 milhões de anos para chegar até os seus olhos. Quando você olha para Andrômeda, está vendo como ela era 2,5 milhões de anos atrás, quando os primeiros humanos começavam a aparecer na África. A luz de galáxias distantes, bilhões de anos-luz, partiu quando o universo era jovem, quando as primeiras estrelas estavam ascendendo. Um telescópio é uma máquina do tempo, e o James Webb Space Telescope, lançado em dezembro de 2021 e operando plenamente desde 2022, nos permitiu ver galáxias mais distantes e mais antigas do que jamais havíamos visto. Galáxias que existiam apenas algumas centenas de milhões de anos depois do Big Bang, quando o universo tinha menos de 2% da sua idade atual. E essas galáxias são surpreendentes, são mais maduras, mais massivas, mais estruturadas do que as teorias de formação de galáxias previam para um universo tão jovem. Isso pode significar que nossa compreensão de como as galáxias se formam nos estágios iniciais do universo está incompleta. Pode significar que a matéria escura desempenha um papel ainda maior na formação inicial de estruturas do que pensamos. Pode significar que existem processos físicos nos primórdios do universo que ainda não modelamos corretamente. Ou pode significar algo ainda mais radical, que a cosmologia padrão precisa de revisões em aspectos fundamentais. É muito cedo para saber, mas isso é a ciência em ação. Dados que surpreendem as teorias, teorias que são revisadas, compreensão que avança. Termino com um pensamento sobre a escala do universo e o que ela significa para a humanidade. O universo observável tem um diâmetro de cerca de 93 bilhões de anos-luz. Ele contém, estima-se, 2 trilhões de galáxias, cada uma com centenas de bilhões a trilhões de estrelas. O número de estrelas no universo observável é maior do que o número de grãos de areia em todas as praias e desertos da Terra combinados. O número de planetas é provavelmente ainda maior. E em todo esse vastíssimo cosmos, a vida que conhecemos existe numa minúscula bola de rocha úmida ao redor de uma estrela muito comum numa galáxia periférica. Isso pode nos fazer sentir insignificantes. Mas há outra maneira de ver essa situação. Toda essa imensidão existiu por 13,8 bilhões de anos,
sem que qualquer parte dela, até onde sabemos, tivesse desenvolvido a capacidade de perguntar sobre si mesma. E então, neste pequeno cantinho do cosmos, moléculas se organizaram de formas cada vez mais complexas, até que, eventualmente, surgiram seres capazes de observar, medir, teorizar, imaginar, perguntar. Capazes de perceber que o ferro no seu sangue foi forjado numa supernova. Capazes de medir a idade do universo. Capazes de detectar ondas no espaço-tempo causadas por 2 buracos negros fundindo-se a 1 bilhão de anos-luz de distância. Capazes de fotografar a sombra de um buraco negro a 55 milhões de anos-luz. Capazes de sentir maravilha diante do inexplicável e de não descansarem enquanto o inexplicável permanecer assim. Pense por um momento no que significa viver no instante em que vivemos na história da ciência. Todas as gerações anteriores de seres humanos olharam para o céu sem saber o que eram as estrelas. Sem saber que o Sol era uma delas. Sem saber que existiam outras galáxias. Sem saber que o universo tinha uma idade. Sem saber que ele se expandia. Sem saber que havia buracos negros. Sem saber que partículas podiam estar emaranhadas instantaneamente através de qualquer distância. Sem saber que o espaço-tempo era algo que podia ser curvado e esticado e ondulado. Toda a história humana antes do século XX aconteceu na escuridão científica relativa, sobre a natureza fundamental do cosmos. E nós, nesta geração, na virada do 2º para o 3º milênio, somos a primeira geração a ter imagens de buracos negros, a ter detectado ondas gravitacionais, a ter telescópios que veem galáxias formando-se quando o universo tinha apenas algumas centenas de milhões de anos. Somos a primeira geração a ter uma teoria do Big Bang confirmada por múltiplas linhas independentes de evidência. A primeira a ter confirmado experimentalmente a mecânica quântica com precisão de 10 casas decimais. A primeira a ter construído computadores quânticos que exploram superposição e emaranhamento para realizar cálculos impossíveis para computadores clássicos. Vivemos num momento extraordinário da história da cognição humana, e seria uma pena não apreciar isso plenamente, e ainda há tanto para descobrir. A natureza da matéria escura permanece um dos maiores mistérios da física. A natureza da energia escura, que domina o conteúdo energético do universo, é praticamente desconhecida. A teoria quântica da gravidade, que unificaria a mecânica quântica e a relatividade geral, e resolveria o problema das singularidades nos buracos negros e no Big Bang, ainda não existe em forma completa e testável. A origem da vida, embora não seja estritamente um problema de física, está relacionada com a questão de quão especial ou quão comum é a vida no cosmos. O problema da consciência, de como processos físicos no cérebro geram experiência subjetiva, é uma das questões mais profundas e mais resistentes a qualquer abordagem científica que tentamos. Se a consciência é uma propriedade física emergente de sistemas suficientemente complexos, e se o universo está repleto de sistemas suficientemente complexos, a pergunta sobre vida inteligente no cosmos ganha uma nova dimensão. Existem outros seres inteligentes no universo? A questão é antiga como a humanidade, mas hoje temos ferramentas para abordá-la cientificamente de formas que nunca tivemos antes. O telescópio Kepler e agora o TESS identificaram milhares de exoplanetas, planetas orbitando outras estrelas, e a análise estatística sugere que planetas são extraordinariamente comuns, que a galáxia está repleta deles, que em média cada estrela tem pelo menos um planeta. Planetas na zona habitável, a distância certa de sua estrela para que a água líquida possa existir na superfície, são relativamente comuns. E a astrobiologia, o estudo científico da possibilidade de vida fora da Terra, encontrou vida extremófila aqui mesmo, organismos vivendo em condições que pensávamos incompatíveis com a vida. No gelo da Antártida, nos jatos de vapor de fontes hidrotermais profundas, em lagos hipersalinos, em reatores nucleares, em ambientes com pH extremo. A vida, ao menos na forma microbiana,
parece muito mais robusta e adaptável do que imaginávamos. Isso torna a possibilidade de vida em outros mundos, pelo menos microbiana, muito mais plausível do que parecia há 50 anos. Mas vida inteligente, vida que desenvolve tecnologia, que constrói telescópios e rádios e satélites, é outra questão. O paradoxo de Fermi pergunta: se a vida inteligente é comum no universo, onde está todo mundo? A galáxia tem bilhões de anos a mais do que o Sol. Civilizações muito mais velhas que a nossa teriam tido tempo de colonizar toda a galáxia, ou pelo menos de enviar sinais que detectaríamos facilmente, e ainda assim, silêncio. Nenhum sinal, nenhuma visita, nenhuma evidência de outra civilização tecnológica. As respostas possíveis para o paradoxo de Fermi são numerosas, e algumas delas são perturbadoras. Talvez a vida inteligente seja genuinamente muito rara. Talvez exista um filtro, alguma barreira que a maioria das civilizações não consegue superar. Se esse filtro está no passado, talvez a origem da vida ou a origem da inteligência seja muito mais difícil do que pensamos, e nós tivemos uma sorte extraordinária. Se o filtro está no futuro, talvez civilizações tecnológicas geralmente se destruam antes de atingir capacidade de colonização galáctica. Essa segunda possibilidade é sombria, mas o silêncio do cosmos pode ser eloquente de formas que preferiríamos não ouvir. Somos filhos das estrelas que aprenderam a contemplar as estrelas. E enquanto houver perguntas sem resposta e mentes dispostas a fazê-las, o projeto de entender o cosmos continuará geração após geração, numa das mais belas aventuras coletivas da história da vida inteligente neste planeta. Somos o universo despertando para si mesmo. E cada pergunta que fazemos, cada mistério que revelamos, cada fronteira do conhecimento que expandimos, é o cosmos se entendendo um pouco mais. E isso, mais do que qualquer outra coisa que a ciência nos ensinou, é o que deveria nos encher de uma espécie de reverência serena, não pela ignorância, mas pela possibilidade infinita de conhecer, de descobrir, de se maravilhar com o que existe e com o que ainda não compreendemos, mas um dia poderemos compreender, ou os nossos filhos, ou os filhos dos nossos filhos, neste projeto coletivo de longa duração que é a ciência, que é a humanidade tentando entender onde está e o que é e por que existe. E enquanto não temos as respostas finais, temos algo talvez mais valioso. Temos as perguntas certas. E perguntas certas sempre precedem as grandes descobertas. O universo está aí, imenso, estranho, belo, esperando ser entendido. E nós estamos aqui, pequenos mas curiosos, prontos para continuar olhando para cima.